A jornada de Long Bawang, a verdade revelada na terra do samba. O futuro da China se tornou sombrio depois que um renomado jornalista econômico provocou o mais grave incidente de transmissão ao vivo do mercado, por um motivo chocante. Dizem que, durante uma reportagem no Brasil, ele comparou o que viu no vibrante país sul-americano com a realidade chinesa e revelou isso ao vivo. Após a transmissão, os internautas chineses ficaram furiosos e o vídeo se espalhou como uma explosão nas mídias e redes sociais. Apesar das medidas de exclusão tomadas pelas autoridades, o vídeo continuou a ser compartilhado por meio de VPNs, a tal ponto que até mesmo o governo chinês parecia incapaz de esconder seu embaraço, apressando-se em tentar varrer os vestígios. O que terá levado este jornalista sênior, que por anos defendeu o argumento de que o Brasil era uma região em declínio, a agir de tal forma? Qual era a verdade chocante que ele testemunhou? Antes de continuarmos, se puderem dedicar um segundo para clicar no botão gostei, isso será uma enorme motivação para continuarmos a criar conteúdo tão interessante. Agora, vamos desvendar toda a história deste incidente que abalou o mundo financeiro chinês. Eu sou Long Bawang, jornalista econômico do Huaxia Economic Times. Trabalhei por 10 anos na sede em Pequim, responsável por analisar a economia do Brasil. Não era uma tarefa difícil, pois o Brasil era, segundo a narrativa oficial, uma região em declínio. A economia brasileira já não tem salvação e a diferença em relação à China é irreversível. Esta foi a minha conclusão na transmissão nacional da semana passada. Após o programa, milhares de posts citando minhas palavras surgiram nas redes sociais. A nação chinesa estava em êxtase com a minha análise sobre o limite da economia brasileira. De volta ao escritório, meu editor-chefe Xin Jiahao me chamou. Geralmente ele me chamava para elogiar, mas desta vez sua expressão era diferente. Bawang, vi sua transmissão. Bom trabalho, obrigado, editor-chefe. O editor-chefe Xin recostou-se profundamente na cadeira e me encarou. A propósito, você já esteve no Brasil? A pergunta me pegou de surpresa. Não, a análise de dados é suficiente para julgar. Os números falam por si. O editor-chefe sorriu e empurrou um documento sobre a mesa. Vá fazer uma reportagem pessoalmente no Brasil. Confirme se o que você disse é de fato a verdade. Abri o documento. Era uma passagem para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O mais surpreendente era que a partida era amanhã. Não é muito repentino? Para uma boa reportagem, temos que aguentar viagens de última hora. Era para o Shaowei ir. Mas ele teve um imprevisto. Pensei que seria melhor você ir no lugar dele. Esta é uma oportunidade. Testemunhando pessoalmente o declínio do Brasil, você poderá escrever uma reportagem ainda mais convincente. Assenti com a cabeça. Eu vou. Vou ver a situação real do Brasil com meus próprios olhos. Naquela noite, postei uma pequena mensagem no WeChat. A partir de amanhã, começo uma reportagem de campo no Brasil. Vou expor completamente a verdadeira situação da economia brasileira. Aguardem. Os comentários vieram em avalanche. Repórter Long, confiamos em você. Tire muitas fotos para nos mostrar o quanto o Brasil está em colapso. Mostre-lhes a grandeza da China. Enquanto fazia as malas, o título da minha reportagem já estava na minha mente. No local do colapso econômico brasileiro. O nível dos cidadãos da região falida. Fui dormir com a satisfação de que iria ridicularizar o Brasil. Acordei de manhã e fui para o aeroporto, cheio de confiança. Assim, embarquei no avião. No entanto, eu jamais poderia imaginar que esta viagem mudaria completamente minha vida. Cheguei ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. A primeira impressão ao desembarcar foi inesperada. O aeroporto estava incrivelmente limpo. Dirigi-me ao controle de imigração, mas, ao contrário das minhas expectativas, o processo demorou apenas 5 minutos. Embora surpreso, me lembrei de manter a calma. Perderia a objetividade se me deixasse levar por detalhes. Entrei em um táxi. O motorista sorriu e disse: "Olá, é da China continental?" Ele falou um português padrão, mas com um sotaque tipicamente paulistano. "Sim, olá. Bem-vindo ao Brasil. Temos muitas coisas boas para experimentar." O táxi pegou a via expressa. A paisagem que se desenrolava pela janela impressionava. Ruas limpas e carros circulando de forma ordeira.
É esta uma região em declínio? Ruas limpas e veículos circulando ordenadamente? Depois de fazer o check-in no hotel, fui a pé até a Avenida Paulista. Nesta área de compras, as ruas estavam cheias de pessoas e as lojas de marcas mundialmente famosas como Louis Vuitton, Chanel e Gucci se alinhavam. Além disso, as lojas estavam repletas de clientes, sem qualquer sinal de crise. Entrei numa loja de cosméticos, a vendedora me cumprimentou em um português amável e o atendimento era extremamente profissional. Ao sair da loja, minha mente estava confusa. Vendedores profissionais e corteses, uma cultura de consumo vibrante, uma paisagem urbana organizada. Estas imagens estavam longe da decadência que eu esperava. O restaurante onde jantei era sofisticado e estava lotado. A maioria parecia ser empresário e o clima de crise era inexistente. No caminho de volta ao hotel, senti uma confusão. Era muito cedo para tirar conclusões com base em apenas um dia, mas o primeiro dia foi completamente diferente do que eu imaginava. Amanhã começo a reportagem oficial. Tenho certeza de que encontrarei o ponto fraco da economia brasileira. Assim, terminei o primeiro dia. Acordei cedo e fui para o meu primeiro compromisso, a startup brasileira Onda Digital Tecnologia. Diziam que esta empresa era uma estrela em ascensão, oferecendo serviços de tradução baseados em IA. Certamente não é nada comparado às gigantes de TI da China, pensei. A sede da Onda Digital Tecnologia ficava no 15º andar de um edifício corporativo no bairro da Vila Olímpia. Assim que a porta do elevador se abriu, vi jovens funcionários se movimentando agitadamente. O escritório de plano aberto era impressionante. Olá, repórter Long, disse o CEO, Dr. Pedro Teixeira, sorrindo ao me receber. Ele parecia ter cerca de 35 anos. Obrigado pelo seu interesse nas startups brasileiras. Esperamos um dia entrar no mercado chinês. Perguntei com um toque de ironia. Não é difícil para a Onda Digital Tecnologia operar sem o apoio do governo? O Dr. Pedro riu. Você pensa assim? Desde o início, nosso alvo é o mercado global, não apenas o mercado chinês. Na verdade, 70% da nossa receita vem do exterior. Os dados que ele me mostrou eram surpreendentes. Eles já haviam entrado na Ásia, Europa e Américas e a curva de crescimento apresentava uma subida acentuada. Mas isso não seria apenas um caso especial da Onda Digital? Você pode verificar por si mesmo. Teremos um evento da Aliança de Startups hoje à tarde. Gostaria de participar? Aceitei a proposta do Dr. Pedro e chegamos ao local. Centenas de startups montaram estandes. E o surpreendente era que muitas empresas estavam conversando com investidores estrangeiros. Este é um investidor de uma venture capital americana, apresentou o Dr. Pedro. O estrangeiro comentou: o ecossistema de startups brasileiro é muito vibrante. Especialmente as áreas de IA e biotecnologia estão no nível de classe mundial. As palavras do investidor americano ecoavam na minha cabeça. Uma avaliação como essa era totalmente diferente da imagem do Brasil que eu conhecia. Após o evento, jantei com o Dr. Pedro e levantei a questão francamente. Todas as startups brasileiras são bem-sucedidas assim? Ou hoje só tive sorte de ver empresas de sucesso? O doutor Pedro respondeu com seriedade. Claro que muitas startups falham, mas temos uma cultura de falhar rápido e tentar novamente. E o nosso foco principal é o mercado global desde o início. No caminho de volta ao hotel, me senti confuso. A confiança e a tecnologia das startups que vi hoje não podiam ser explicadas apenas por sorte. Se o Brasil está em colapso, por que há tantas empresas crescendo? Naquela noite, enquanto organizava minhas anotações, hesitei. Apaguei o título original que planejei, O Limite das Startups Brasileiras, e escrevi um novo, As Startups Brasileiras que Abraçam o Mercado Global. Na manhã do terceiro dia, fui ao Instituto de Engenharia de Precisão do Brasil, com uma mistura de expectativa e nervosismo. Aqui sim, poderei revelar a ilusão da economia brasileira, pensei. Nos últimos anos, escrevi várias reportagens com o título O IEPB fica para trás da Huawei. Ao chegar ao portão principal do Instituto, fui primeiramente chocado pela sua escala. Parecia uma pequena cidade. Adrá. Elisa Santos, que me guiaria, me deu as boas-vindas. Repórter Long, seja bem-vindo.
Passaremos metade do dia visitando nossas instalações de pesquisa e inovação. Após passar pela segurança na entrada, recebi uma credencial de visitante. A doutora Elisa sorriu e acrescentou: fotografias são estritamente proibidas. Temos muitas tecnologias sensíveis aqui. A primeira parada foi a exposição de tecnologia móvel. Estavam expostos diversos dispositivos de ponta, desde smartphones dobráveis até displays enroláveis. Estes são protótipos que ainda não foram lançados no mercado. Só devem ser vistos daqui a uns 3 anos. O que a doutora Elisa me mostrou era um dispositivo multidobrável que ia além dos smartphones dobráveis. Sinceramente, fiquei chocado. Era uma tecnologia que eu não tinha visto nem mesmo na China. A Huawei ou a Xiaomi não estão desenvolvendo essa tecnologia também? A doutora Elisa sorriu levemente. Eles estão tentando, mas não conseguiram resolver a questão da durabilidade da tela. Nós já garantimos a tecnologia para que não haja problemas, mesmo após mais de 100 mil dobras. Em seguida, fomos para o laboratório de semicondutores. Os equipamentos e a tecnologia que vi ali causaram um impacto ainda maior. Esta é a maquete do nosso processo de semicondutores de 3 nanômetros de próxima geração. Atualmente, apenas alguns lugares no mundo dominam esta tecnologia. Fiquei sem palavras por um momento. Esta era a tecnologia que a China tentava alcançar há anos. Você sabe por que o surgimento dos semicondutores chineses falhou? Perguntou a doutora Elisa. Não consegui responder. A doutora Elisa continuou a explicação. A tecnologia não pode ser alcançada em um curto período. Temos mais de 30 anos de know-how especializado. A fabricação de um único semicondutor passa por mais de 800 processos. Se um falhar, todo o chip falha. No caminho para fora do instituto, uma pergunta martelava na minha cabeça. Será que menosprezamos o Brasil no passado apenas por causa da imagem que o governo queria? Naquela noite, no quarto do hotel, olhei para minhas anotações e caí em profunda contemplação. As reportagens que escrevi até agora eram a realidade ou a realidade que queríamos ver? No quarto dia, visitei a sede da TV Liberdade, a emissora pública brasileira. Na recepção, encontrei a jornalista econômica, Isabela Soares, uma mulher da minha idade. Olhando seu cartão, ela parecia ter cerca de 10 anos de experiência. Repórter Long, ouvi falar de você na mídia continental. É um prazer conhecê-lo hoje. A caminho da sala de reuniões, Isabela manteve uma conversa descontraída. O interior da emissora era mais modesto do que eu imaginava, diferente do esplendor da sede da CCTV em Pequim. Ouvi dizer que a economia brasileira está passando por dificuldades, mas a realidade não parece ser assim, eu disse. A expressão de Isabela ficou séria. A economia brasileira também tem muitos problemas: desemprego da meia-idade, preço dos imóveis, baixa taxa de natalidade. Fazemos notícias sobre esses temas todos os dias. Vocês transmitem até mesmo conteúdos negativos assim? Perguntei, surpreso. Claro, é o nosso trabalho. Apontar os problemas da economia brasileira e criticar as políticas econômicas do governo também é dever da mídia. Meu coração estremeceu por um instante. Fazer notícias que criticassem as políticas do governo era inimaginável na China. Mesmo assim, não há pressão do governo? Isabela riu. Claro que há, mas lutamos pela independência editorial. Governos de todas as épocas tentaram controlar a mídia, mas sempre resistimos e protegemos a liberdade que temos agora. Após o fim da entrevista, almoçamos no refeitório dos funcionários da emissora, continuando a conversa. Isabela apontou naturalmente as falhas da política governamental recente. Ela não tinha nenhuma preocupação com o ambiente ao redor durante a conversa. Como é na China? Há liberdade de expressão? Esta pergunta apertou meu peito. Eu não podia responder honestamente. Nós relatamos de uma forma diferente, priorizando os interesses nacionais. O olhar de Isabela mudou. Ela parecia ter compreendido exatamente o significado oculto na minha resposta. Deve ser difícil, como jornalista que busca a verdade. Essa frase me atingiu. Ao deixar a emissora após o almoço, uma complexidade de pensamentos me invadiu. Na China, a mídia tem que aceitar a orientação do governo, mas no Brasil não é assim. Pela primeira vez, comecei a questionar a maneira como a China fazia reportagens.
O que eu considerava natural até agora, de repente, se tornou desagradável. Uma dúvida que nunca tive em 10 anos de carreira como jornalista. De volta ao hotel, olhei pela janela e refleti. O que é a verdade? As reportagens que escrevi eram a verdade. Na manhã do 5º dia, organizei o conteúdo da reportagem e comecei a escrever o artigo. Embora a luta interna fosse grande, decidi escrever exatamente o que vi, pois era dever de um jornalista transmitir a verdade. A economia brasileira possui um sistema capaz de transformar crises em oportunidades. Hesitei após escrever este título. Um título como este poderia ser chocante para os leitores chineses. Mas os fatos que testemunhei eram claros. As startups brasileiras estavam avançando para o mercado global. E a força tecnológica do IEPB era muito mais avançada do que o esperado. No prefácio, escrevi honestamente sobre minhas primeiras impressões ao chegar ao Brasil. A eficiência do aeroporto de Guarulhos, a amabilidade do taxista e as ruas vibrantes de São Paulo. E no corpo do texto, escrevi sobre a história da onda digital tecnologia e outras startups e a tecnologia de ponta que vi no laboratório do IEPB. Ao concluir o artigo, escrevi a conclusão. O Brasil não está em crise, mas sim em um processo de mudança. Em vez de se concentrar no crescimento em escala, foca no crescimento em qualidade e ainda lidera o mundo em tecnologia de ponta. Há também aspectos que a China deve aprender. Enviei o rascunho para a sede em Pequim. 2 horas depois, o editor-chefe Xin Jiahao me ligou por vídeo. Long Bawang, li o seu rascunho. O tom do editor-chefe não era o usual, pesado. Não descrevo o Brasil de forma tão positiva. O governo está observando. Meu coração estremeceu. Meu rascunho já parecia ter sido relatado. Mas, editor-chefe, eu só escrevi o que vi de verdade. Isso não importa, o editor-chefe sussurrou. Você precisa escrever como se o Brasil estivesse em crise, enfatizando que a China está liderando. Especialmente a parte dos semicondutores, apague-a e diga que a Huawei já superou o IEPB. Fiquei mudo. Isso era uma mentira completa. Eu não posso fazer isso. Se eu escrever algo diferente do que vi com meus próprios olhos, não serei um jornalista, mas sim um porta-voz do governo. O editor-chefe me interrompeu e disse categoricamente: isso afeta a minha carreira. Entregue a versão revisada até esta noite. Caso contrário, outro jornalista revisará em seu nome. A ligação foi encerrada. Sozinho no quarto de hotel, cerrei os punhos. Isso é ser jornalista ou um instrumento de propaganda do governo? Olhei pela janela, mergulhado em pensamentos complexos. Quão próximas da verdade estavam todas as reportagens que escrevi até agora? Aqueles lugares que critiquei estavam realmente em uma situação tão ruim quanto eu descrevi. Eu estava agora em uma encruzilhada de escolha: transmitir a verdade ou seguir o sistema. Passei a noite no quarto do hotel, sem dormir. Eu sempre me orgulhei de ser um membro da mídia chinesa e nunca duvidei da veracidade das minhas reportagens. Mas agora, tudo parecia diferente. Às 3 da manhã, levantei-me da cama e abri meu laptop. Relembrei tudo o que vi no Brasil. Cultura empresarial autônoma. Startups como a Onda Digital expandiam seus negócios livremente, sem controle governamental. O alvo deles era o mercado global desde o início. Tecnologia em rápida mudança. A tecnologia que vi no laboratório do IEPB era claramente de classe mundial, especialmente o setor de semicondutores, que era difícil para a China alcançar. Liberdade de expressão. Os jornalistas brasileiros podiam criticar as políticas do governo. Eles não temiam a busca pela verdade. Sistema administrativo transparente. Os serviços públicos do Brasil eram eficientes e transparentes. A ordem sentida desde o aeroporto de Guarulhos foi impressionante. O que eu vi não era uma região em declínio, mas sim uma região em desafio. No entanto, o editor-chefe me pediu para negar tudo isso e escrever uma mentira. Se eu não contar isso como realmente é, não sou um jornalista. Olhei pela janela, o amanhecer de São Paulo estava começando. Tomei minha decisão. Agir de acordo com a minha consciência. Abri o laptop e escrevi um e-mail. O destinatário era um meio de comunicação independente em Lisboa.
Pedi anonimato e escrevi toda a verdade sobre o conteúdo da minha reportagem no Brasil e a tentativa do governo chinês de manipulá-lo. Hesitei antes de apertar o botão enviar. Esta ação terminaria minha carreira e talvez tivesse consequências mais graves. Mas eu apertei o botão. Em seguida, enviei uma mensagem ao editor-chefe dizendo que o rascunho atrasaria devido a problemas de saúde. Saí do quarto, decidido a aproveitar o último dia em São Paulo. Caminhei no Parque do Ibirapuera, pensando que o que eu acreditava ser verdade até agora talvez fosse uma mentira. Mas a partir de agora, serei um jornalista em busca da verdade. Olhando o sol nascer sobre a cidade, senti-me renovado. 3 dias após meu retorno a Pequim, uma reportagem internacional noticiou o vazamento. O título era: Jornalista chinês revela a verdade da economia brasileira, censura do governo e notícias fabricadas. Meu nome estava anônimo, é claro, mas qualquer um que visse o conteúdo detalhado da reportagem poderia adivinhar quem vazou. Na China, a reportagem foi censurada, mas se espalhou rapidamente entre aqueles que usavam VPN. Várias reações surgiram nas redes sociais. Long Bawang foi comprado. O Brasil é realmente tão desenvolvido? Obrigado por dizer a verdade. Ao chegar ao trabalho, fui chamado pelo editor-chefe. Meu coração estava apertado, mas abri a porta com calma. E o rascunho? Perguntou o editor-chefe Xin. Desculpe, ainda não consegui terminar devido a problemas de saúde. O editor-chefe olhou para mim com um olhar penetrante. A reportagem daquele meio internacional, foi você quem vazou? Ele já sabia. Eu não tinha intenção de negar. Sim, fui eu. Surpreendentemente, o editor-chefe Xin recostou-se na cadeira e suspirou. Por que fez isso? Você sabe o que acontecerá com o seu futuro? Agora eu sei o que é a verdade. Uma emoção complexa, seja raiva ou compreensão, passou pelos olhos do editor-chefe. Eu não sabia qual. Long Bawang, você não pode mais trabalhar no nosso jornal. Foi uma decisão superior. Era de se esperar. Eu assenti. Eu entendo. Arrumei minha mesa e deixei a empresa onde trabalhei por 10 anos. De volta para casa, olhei pela janela e pensei sobre o que fazer. Em seguida, trabalhar em outra mídia na China era simplesmente impossível. Naquele momento, um pequeno souvenir que trouxe do Brasil chamou minha atenção. Era o modelo do Cristo Redentor. Segurei-o na mão e pensei, a verdade não desaparece. Um dia, mais pessoas saberão. 2 dias depois, recebi um e-mail de um meio de comunicação independente em Hong Kong. Fomos profundamente tocados pela sua coragem. Gostaria de trabalhar conosco? Meu coração disparou. Seria este um novo começo? Claro, o perigo também viria, mas eu já havia tomado minha decisão. Olhei para o modelo do Cristo Redentor e escrevi a resposta. Eu aceito. Eu não era mais uma ferramenta do sistema. Prometi a todos os leitores que leram minhas reportagens. De agora em diante, serei apenas um jornalista em busca da verdade. Uma semana no Brasil mudou completamente minha vida. Aprendi que, às vezes, é preciso ter a coragem de apontar uma verdade, mesmo que seja desconfortável. E essa coragem nos guiará para a verdadeira liberdade. O restante do resumo original do vídeo, mantendo a estrutura e o conteúdo, mas com a contextualização brasileira. Esta história, vista através da perspectiva de um jornalista chinês em visita ao Brasil, mostra um contraste entre a face desenvolvida e vibrante do Brasil e a censura de expressão na China. Bawang, que inicialmente visitou o Brasil com arrogância, percebeu seus próprios preconceitos por meio de experiências reais, e o enredo descreve o processo de como ele encontrou a coragem para buscar a verdade. A mensagem central desta história é o poder da verdade e o valor da consciência. Ela levanta a questão: que tipo de escolha faremos quando o que acreditamos não corresponde à realidade e nos confrontamos com essa diferença? Bawang sacrificou sua carreira e segurança para escolher a verdade, e isso levou à verdadeira liberdade. O contraste entre Brasil e China é demonstrado através de múltiplos aspectos, como cultura empresarial, poder tecnológico, liberdade de expressão e sistema administrativo. E a mensagem social mais ampla é transmitida através da mudança interna de um indivíduo. Através desta história, podemos refletir novamente sobre a importância de olhar o mundo sem preconceitos e o valor da coragem de proteger a verdade e a consciência em qualquer situação.
É tudo por hoje. Sua inscrição e seu like são uma grande força para a produção do vídeo. Obrigado por assistir a este longo vídeo.